Fala, gente, voltamos aqui dessa vez para falar de ReZero, episódios 4, 5, 6, que foram até que calmos até o episódio 6, nem tanto. O episódio 6 foi um massacre do Júlio, ele foi massacrado, tadinho, gente. Já o episódio 4 foi interessante e engraçado, na verdade, porque apresentou uma nova personagem muito carismática, muito divertida, muito engraçada, eu gostei dela. Já o episódio 5 foi mais parado mesmo, mas teve umas partes interessantes, como eu vou destacar aqui no vídeo. Então eu não quero me estender muito não, então quero falar pra vocês, então vamos parar de enrolar. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho pra não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição tá ativa, porque o YouTube é sacana. Vamos embora! Simbora! Bom, gente, o episódio 4 começa com quase vamos dizer, um momento reflexivo. Por que quase reflexivo? Porque na verdade esse canto onde o Subaru tá é meio que um local espiritual, por causa do poder através da morte dele. Quando ele volta através da morte em algum checkpoint, ele entra meio que nesse local aí, que é um espaço espiritual só dele e da bruxa da inveja. E por sinal, segundo a novel ou a web novel, aí os dois estão com uma relação tão próxima que, bom, o Subaru, se ele tivesse um corpo físico, aparentemente ele não tem um corpo aí, é só a consciência dele, bom, ele e a bruxa, bom, como que eu digo isso sem me lascar aqui? É, tem um jeito. Bom, eles estariam meio que dando uns pegas aí. Eu não tenho certeza se isso é verdade. Digam aí quem lê a novel, fala aí. Eu não tenho tanto acesso assim à novel, o meu acesso é meio que limitado, por assim dizendo. Bom, mas confirme aí quem viu a novel, confirme aí se isso é verdade, porque apesar de eu ter umas fontes confiáveis, eu tô meio incrédulo a isso, até agora eu tô incrédulo, tô meio em dúvida. Digam aí nos comentários se alguém tem uma confirmação. Mas bom, o negócio é, o Betelgeuse e o Regulus estão aí basicamente só para irritar o Subaru, basicamente. Mas como isso não é real, ele não vai se lembrar de nada, praticamente. O Subaru não vai se lembrar de nada. E bom, ele acorda, tá a Emília, bom, meio que fazendo um aconchego para ele. Ele vê a Beatriz, vão lá pra fora. E bom, aí vem a nova personagem, a Shaula, que por um momento parece que vai ter uma coisa séria aí, porque ela fala que achou o mestre dela, parece que o Subaru vai ser atacado, ele fica até receoso. Mas quando ela chega nele... Cara, se essa introdução já não fez vocês gostarem dela, bom, então acho que vocês vão se apegar a ela rapidinho com o tempo. Bom, e o engraçado daí seria se o Subaru morresse, bom, devido à super força dela, porque ela ia esmagar ele, ia esmagar e quase conseguiu. E a Emília, ele pediu a ajuda da Emília, mas bom, a gente teve essa pérola aí. Emília, me ajuda aqui! Não sei por que fiz isso, mas eu tô muito incomodada com isso. A Emília com ciúme, basicamente, ela tá com ciúme. Querida, se você não sabe definir isso, relaxa que a gente define. Você está com ciúmes. Cara, depois de basicamente umas 4 ou 5 temporadas, finalmente a Emília demonstrou algum sentimento em relação ao Subaru. Ela tá com ciúme. E caso alguém, até hoje, eu até incluso, até hoje a gente achava que não ia ter algum avanço, pelo menos, ou um mínimo de avanço, romanticamente falando. Aqui tá tendo umas demonstrações de que tá havendo um progressozinho. Mas bom, o negócio é, o Subaru e o pessoal conversam sobre a Shaula. Ela não é uma sábia, quem é o verdadeiro sábio é o Flugel, que segundo algumas teorias dizem ser o Subaru em uma versão futura. Eu não conheço tantas teorias assim, eu só conheço uma ou outra aqui e ali. O pessoal conversa com a Shaula, ela se apresenta, que é a Shaula, ela não é a sábia, como eu falei. Bom, e ela vai apresentando o local aí, que ela fala que não é uma torre de vigia, e sim uma biblioteca. Ela falou que era, na verdade, uma biblioteca. E bom, segundo a Shaula, o Subaru é o mestre dela. E de novo, entra a teoria de que o Flugel é o Subaru. Mas bom, o negócio é, continuando. Ela vai apresentando o local, demonstra que tem vários atributos físicos enormes, porque ela carregou a patrache. E bom, o negócio é, o Subaru chega em uma sala onde tem um espírito de cura e a Han fica aí
com a Ren e a Patrasche, que estão aí sendo tratadas. No caso da Ren, vai ser difícil, porque ela tá sem nome e memórias. A Shola apresenta o local para o primeiro teste, para eles conseguirem avançar alguns andares aí. E bom, inclusive esses andares têm nomes de constelações, ou melhor dizendo, de estrelas que o Subaru conhece. O Subaru é basicamente um expert em constelações. E bom, o negócio chegou nesse local, o primeiro teste, e bom, negócio o Subaru, ele consegue resolver essa questão molinho, porque, como eu falei, ele é um expert em estrelas e constelações. E inclusive, o Subaru até observa que isso tudo, todo esse desafio aí, é basicamente feito para uma pessoa que tem conhecimento de constelações e coisas do gênero, só que é lá do mundo do Subaru. Então, novamente, o Flugel pode ser o Subaru ou alguma pessoa diferente que veio do mesmo mundo do Subaru, só que não necessariamente seja o Subaru. Pode ser uma pessoa invocada, como alguns dizem que é da mesma forma o Aldebaran. Dizem que o Aldebaran é uma pessoa que foi transportada aí para esse mundo, mas eu não tenho tanta certeza dessa teoria, porque, bom, aí vai ser muito mais lá pra frente, eu não vou falar mais nada. Mas bom, o negócio é, da mesma forma, eu creio que seja o Flugel. Ele pode ser uma pessoa que foi para aí, não sei como, mas ele pode ser uma pessoa que foi transportada, da mesma forma que foi o Subaru. Mas bom, o negócio é, o Subaru consegue resolver a questão por causa das estrelas da constelação de Orion. Ele não gosta da Betelgeuse ou Betelgeuse, eu espero ter pronunciado correto, mas o negócio é, ele não gosta dessa estrela porque lembra o Bispo. E bom, o negócio é, então ele vai para outra estrela, que é a Rigel. E bom, problema resolvido, eles conseguiram. E bom, basicamente é isso, o episódio 4. E bom, então vamos para o episódio 5, que novamente também é um episódio bem parado. Não tem muito o que eu possa destacar aqui de, pelo menos, muito interessante para vocês. Mas duas coisas eu posso destacar. E bom, na verdade três, porque vai meio que se entrelaçar no final. Mas vamos com calma. Primeira delas, o Subaru e o pessoal estão na biblioteca aí, em um dos andares, e bom, o negócio é, o pessoal investiga aí os livros, eles conseguem ler os nomes, os títulos, mas não conseguem ler as palavras que estão escritas nos livros. E bom, o negócio é, o Subaru fica aí investigando e o pessoal da staff deu uns efeitos bem legais de umas distorções aí nas palavras. O pessoal da staff se esforçou bastante, porque na novel e segundo a web novel não dá pra ler, só isso, só tem essa descrição, mas aqui no anime o pessoal da staff deu uns trejeitos, eles deram uma brincada aí com esse lance de não conseguir ler. Ficou legal, gostei bastante. E bom, o negócio é, tem um que o Subaru consegue ler e é o livro da Typhon, que é no caso aquela baixinha, uma das bruxas que tava lá na segunda temporada. É aquela baixinha, pequenininha, a bruxa do orgulho. E bom, o negócio é, aqui cai a ficha. Se você conhece a pessoa, o dono do nome do livro, você consegue ver as memórias. As memórias vão direto para o seu cérebro. Aqui mostra um pouquinho da vida da Typhon antes dela virar uma bruxa e ao mesmo tempo virando uma bruxa, porque ela era filha de, vamos dizer, como é que eu posso dizer isso sem me dar mal de novo aqui no YouTube? Bom, ela era filha de um executor, vamos dizer assim. Eu espero que não dê nada errado. Mostra que, apesar dela ser uma criancinha, ela é realmente uma criancinha inocente. Ela não tinha tanta noção do certo e errado. O pai é quem dizia mais o que era certo e errado. Ela não tinha, vamos dizer, o senso próprio de certo e errado, por assim dizendo. E bom, com isso, a menina foi crescendo, teve um certo incidentezinho, mas que não levou a nada. Ela acabou tendo meio que um acidentezinho, mas o pai deu o braço a torcer, ele foi gente boa com ela, porque ela se confessou e pediu desculpas pelo que fez. E bom, aqui mora o problema, porque aí despertou o fator da bruxa dela. E bom, com isso acabou em um certo dia ela basicamente dizimando uma cidade inteira sem querer por causa desse poder dela. Primeiro foi ser a vítima que ia ser executada, um criminoso, digamos assim. E bom, depois foi uma cidadã do ladozinho, depois foi o pai e basicamente a cidade inteira ao redor. Então, apesar da menina ser uma criancinha, a bicha é perigosa pra caramba. E bom, o Subaru não é o único que teve essa experiência, porque o Julius,
que tava aí, ele viu um momento de umas memórias de um outro cara que ele conhecia e matou também. Ele matou um certo cara que ele conheceu. E bom, o negócio é. Indo pra segunda coisa interessante desse episódio, foi a Meili, que o Subaru pergunta: pô, se por acaso você achar o livro dos seus pais aqui, dos seus pais biológicos, você quer ver? E ela fala que não tá interessada. Ela não tá com raiva, não tá com nada, assim, não tem nenhum ressentimento, digamos assim. Os dois conversam aí, também ela conta um pedacinho da vida dela, que ela foi criada por Majus, o que é impossível, já que os Majus amam matar pessoas, basicamente, são que nem animais selvagens, e bom, o negócio é, ela foi criada por eles porque ela tinha a bênção que permite ela controlar Majus. E por isso, basicamente, ela foi também deixada, foi abandonada em algum local aí e criada por Majus. Indo para a última parte interessante, que é o desafio para o próximo andar. E bom, o negócio é, o pessoal chega em uma sala e dessa vez tem uma espada. Aparentemente vai ser um desafio de luta. E um cara chega aí com uma presença toda imponente, parece que tá diante de um bicho tão poderoso. E realmente tem um cara muito poderoso aí, esse cidadão aí, que logo depois cara, ele é um sarro, um baita de um comédia. E bom, a presença imponente que eles tinham já era. E por sinal, o pessoal aí, o Julius mais especificadamente, perguntou como era o primeiro mestre de armas, porque bom, ele tá entrelaçado aí com essa torre aí, basicamente. E é basicamente também esse cara ruivo aí. Mais tarde eles vão contar isso, mas eu já vou adiantando aqui. Esse cara ruivo aí é o primeiro mestre de armas. E bom, o Julius foi perguntar pra Shaula como é que ele era e ela, bom, dá uma descrição que não bate em nada com o que ele imagina. Um cara todo respeitoso, todo imponente, educado, tudo, um verdadeiro cavaleiro. E bom, a Shaula deu o contrário disso. E a cara dele foi muito engraçada. Foi muito engraçado. Mas bom, aqui mostra de novo o que ele falou. E bom, o que ele falou para o pessoal aí foi muito engraçado. Bonita, bonita, sedutora, pirralha, pirralha, servo frouxo. Meu Deus do céu. Totalmente contra toda a imagem que o Julius tinha, com certeza. E bom, o Julius vai desafiar ele para um X1 e, bom, o cara não tem um nome, ele não dá o nome dele. Ele só dá o apelido dele de Balançador de Varas. Cara, eu não tinha parado para analisar o quanto que esse apelido é engraçado. Cara, eu vi isso na dublagem, na legenda, e eu não tinha parado para analisar o quanto que isso é engraçado. Alguns momentos depois. Que entra o episódio 6, que mostra um flashbackzinho do ponto de vista do Julius quando o Subaru se apresentou para aquele pessoal do conselho, todo mundo lá daquela sala onde o pessoal tava xingando a Emília lá na primeira temporada. E tem uma fala aí que é meio que para fazer uma rima com o final do episódio. Eu já destaco ele. Mas bom, o negócio é, o Julius vai enfrentar esse cara, ele tenta ser todo educado, um cavaleiro, ele ainda tá preso nesse lance aí. Até porque, como ninguém lembra dele, essa é a única coisa que, bom, vamos dizer, que ele tem, esse título de cavaleiro. E ele quer manter a todo custo, porque é a única coisa que ele tem. Tirando o Subaru que se lembra dele. Mas bom, o negócio é, o Julius entra na luta e ele é massacrado. Ele é muito, muito, muito forte. É nível Reinhard, por assim dizer. Talvez não no nível do Reinhard, mas próximo, com certeza. Em termos de força bruta. Já em Bensons, aí eu já não tenho tanta certeza assim não. Porque o Reinhard é absurdo, é basicamente Deus aí. Enquanto esse massacre tá acontecendo, vale dizer que a animação ficou muito legal. A animação foi muito boa. E bom, a Anastácia, que tava vendo todo esse massacre, não aguenta ficar calada e resolve entrar na luta. E bom, não adianta nada, o bicho também é muito poderoso contra a magia. E bom, o cara que, bom, tá massacrando geral, a Anastácia acaba desmaiando devido ao excesso de uso de magia, ela acabou perdendo bastante e desmaiou. O Julius tentou lutar de novo, mas acabou perdendo a espada, literalmente. Com isso, já deu pro Julius. E ele tá acabado no chão, todo estourado na calçada. Agora entra a Emília pra lutar no lugar deles. E bom, ela percebe que não dá pra ganhar dele, bom, na base da porrada. Ela tem que ser mais esperta. Ela entra em um acordo com ele. Se ela conseguir fazer ele dar um passo, ela ganhou.
Já o cara aceita porque ela é basicamente uma mulher bonita. E, bom, ele fala um monte de atrocidades a ela. Se bem que na novel é muito pior. Porque o cara só fala aí que ela é bonita e tudo. A Emília vai lutar contra ele e, bom, ela tenta usar a esperteza dela. E até que, bom, apesar dela estar indo para uma luta direta inicialmente, bom, ela não tá tendo chance, pelo menos nesse início, porque o cara, novamente, como eu falei, é muito poderoso e massacra geral. E, bom, o negócio é, chega no momento que o cara faz isso aí. Que bicho arrombado, mano do céu. Só que o melhor disso é que ele tá todo, assim, se achando, tudo, que ela vai ficar toda sem jeito, mas não. A Emília faz isso aí. Tem a vantagem de brigar com mulher bonita. Uma coisinha dessas. Mandou bem, querida, mandou muito bem. E ela conseguiu, ela ganhou o desafio, basicamente. Com isso, ela conseguiu ganhar o desafio. E o cara ficou todo, pô, como assim? Como é que você fica todo assim? Como é que você resolve me atacar assim do nada? O normal é as mulheres ficar sem jeito, envergonhada. E aí a Emília fala isso aí. Mas na verdade você só me tocou. No que seus pais estavam pensando? Espera aí, eu disse alguma coisa estranha? Meu Deus do céu, é muita inocência dessa menina. Mas valeu, valeu porque ela conseguiu ganhar o desafio. Ela conseguiu ganhar o desafio por causa disso. E bom, o melhor dessa cena também é a cara do Subaru, ele reagindo. Basicamente tá representando o público aí, o Subaru, nesse momento. Vai se ferrar, seu maldito, idiota, perdido, canalha, bispo do pecado, eu vou acabar com tua cara! Eu aprovaria se o Subaru não fosse assim, bom, tão fraco ou usasse muito a cabeça, eu aprovaria de boa ele acabar com ele. O cara ficou chamando ele de frouxo aí e bom, o negócio é, se o Subaru ganhasse na inteligência, bom, ia ser a melhor humilhação que eu ia ver, pelo menos pra mim, pelo menos pra mim. Digam vocês aí nos comentários. Mas bom, com isso, só a Emília ganhou. Ela pode atravessar pro próximo andar, o resto vai ter que ficar aí e lutar. E bom, a Shaolin, o pessoal aí descobre quem é o cara, o ruivo aí, que é o primeiro mestre de armas e é basicamente um ancestral do Reinhard. Dá pra dizer que ele é um ancestral? Sim, já que ele fundou a família Astia, então ele é um ancestral do Reinhard. Mas bom, negócio é. O pessoal aí foi pra sala de tratamento e o Julius e o Subaru foi dar um consolo pra ele. Ele foi conversar com ele, mas não deu. O cara tá lá de novo pra enfrentar esse cidadão. E de novo ele é massacrado. De novo, o Julius, cara, foi massacrado de novo. E dessa vez parece que ele vai morrer, porque o cara, além de dar uma surra nele, quase mata ele com o movimento desses hashis aí que ele tá usando. E bom, o negócio é, o Subaru chegou aí pra basicamente impedir. Ele conseguiu salvar o Julius. E bom, durante a descida das escadas, que segundo a novel tem uns 400 e sei lá quantos degraus aí, eu não tô lembrado direito, mas o negócio é, durante a chegada lá no andar mais abaixo, onde eles estão, bom, eles vão conversando aí sobre o que foi que aconteceu e o Subaru fala como seria mais ou menos um método mais ou menos correto para conseguir vencer esse desafio. E bom, o Julius aceita, ele fica feliz que tem sim um jeito de vencer esse cara. E bom, o Julius dá uma parte do orgulho dele. O negócio é, o Julius tá agindo feito um idiota que nem o Subaru foi lá na primeira temporada. E bom, o Subaru, graças àquela humilhação que ele sofreu lá na primeira temporada, ele dá um pitaco na cabeça do Julius. E bom, o negócio é, agora ele engoliu o orgulho e resolveu aceitar mais ajuda. Prova que os dois estão se tornando verdadeiramente amigos. E bom, o negócio é, aqui dá um destaque pro Julius porque, apesar dele ter agido feito um filho da mãe no início do anime, lá na primeira temporada, prova que, na verdade, ele estava querendo ajudar o Subaru a não se deixar levar pela raiva, pelo momento, pelo orgulho. E bom, aqui tem a virada, porque agora é o Subaru que tá dando esse pitaco nele, só que de forma menos brutal. E bom, o Julius agradece, ajuda e se desculpa por ter agido feito um idiota. E bom, o negócio é, acabou o episódio com aquela rima que eu falei. No início do episódio mostrava o Julius e agora mostra a cena completa, mostrando que apesar de
toda a idiotice do Subaru nesse início, mostra que o Julius ficou verdadeiramente admirado e mostrou respeito pelo Subaru nesse início. E bom, acabou o episódio com isso. Dessa cena, apesar de meio triste, mas ficou legal. Um pouquinho pra cima essa cena. Ficou legal, eu gostei. E bom, acabou os episódios, gente. Por enquanto. Indo para as minhas considerações, bom, apesar desses episódios 4 e 5 terem sido mais parados, terem sido mais calmos, eu não posso negar que eu tô me divertindo bastante. A Xala roubou a cena várias vezes nesses episódios. E até nesse episódio 6 aí, ela também roubou a cena um pouquinho. Tadinha da Xala. Quando ela sofreu aí, eu tive pena. Fiquei com peninha dela. E bom, o negócio é... eu gostei bastante desse episódio. O episódio 6 teve mais movimentação e a animação correspondeu bem. E a trilha sonora também foi correspondente. Não foi um grande destaque assim, mas foi boa. Foi boa. Eu gostei. Eu tô muito curioso para saber como é que vai ser o desenrolar desse arco aqui. Eu gostei bastante. Quem não tá assistindo, eu recomendo que dê uma chance, gente. Vocês vão gostar bastante. Tem gente que não vai gostar muito do Subaru por ele ser um idiota, mas se vocês quiserem assistir, bom, gente, dê uma chance. Quem não tá assistindo ainda, volte, porque tá tendo os episódios dublados e a dublagem é simultânea com o legendado. Então, vocês não têm desculpa pra não assistir esse anime. Então, eu recomendo que vocês deem uma chance. Eu vou continuar assistindo e tô muito interessado. E bom, é isso, gente. Fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.